Imagina. Heloísa, boa noite, Boa noite, colegas. Heloísa, eu quero insistir um pouco na pergunta que a Taina fez a respeito do Mourão, que é um personagem fascinante que você vai trazendo no seu livro, aliás, muito bem narrado, inclusive. Porque aquele Mourão, não o Mourão contemporâneo, aquele Mourão, ele aparece em 1937, no golpe de Estado Novo, 27 anos depois, no golpe de 64, né? E dá a impressão, da maneira que você vai mostrando o papel do personagem Olímpio Mourão Filho, acho que numa entrevista que você deu para o Kennedy Alencar alguns dias atrás, houve a expressão de uma espécie de comando de um exército de Brancaleone, quer dizer, a coisa como ela se desenrola. E esse personagem acaba sendo uma espécie de personagem síntese do golpe, tanto que você inicia assim. O que eu quero te perguntar tem uma dificuldade enorme dos governos civis em lidarem com as Forças Armadas, uma república tutelada, né, uma expressão que também aparece, e outra expressão que você usa muito no seu livro, que é erro sem conserto. O Mourão é um erro sem conserto, o Castelo Branco é um erro sem conserto. Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre esses erros sem consertos da República com relação às Forças Armadas. A pergunta é muito difícil, mas olha só, porque ela abre um monte de possibilidades. Mas eu fico voltando aqui à discussão que a gente estava fazendo. Se você olha, na verdade, desde a independência, né, a matriz das forças que forma, né, a Marinha e o Exército na independência, ela não é formada como qualquer outro exército. Vamos defender as fronteiras nacionais do inimigo externo. Ele é formado para defender do inimigo interno, que é o ciclo revolucionário da independência, que é a Revolução de 17, são os republicanos de Pernambuco, a Confederação do Equador. Então, repara, tem um traço já que marca, né? E aí, quando a gente pensa nessas Forças Armadas no período republicano, a tentativa de intervenção política, como se eles fossem... Tem um livro muito bom de um jornalista da Folha, que é o Fábio Vitor, que chama O Poder Camuflado. O livro é muito bom e o título é muito bom. É como se fosse o quarto poder da República, né? O Zé Murilo de Carvalho, que era um historiador, que também fez um trabalho importantíssimo para a gente entender os militares, dizia para mim, é como se a democracia precisasse de uma muleta e os militares fossem a muleta. Então, eles vão tutelando, né? Eles intervêm, se posicionam como um poder e talvez aí a gente possa pensar um pouco também num equívoco do presidente Lula, que tem um compromisso tão grande com a democracia brasileira, e tem mesmo, porque ao aceitar essa espécie de conversa, ele é o presidente da República. As Forças Armadas são uma instituição subalterna. Então, ele não pode negociar com elas em pé de igualdade. Então vocês não falam nada que eu também não. Sabe? Pensando na comemoração, né? E nós precisamos, então, enfrentar de uma maneira objetiva a questão da tutela militar. E no caso do general Mourão, é um personagem que um pouco simboliza, não a inteligência geopolítica militar. Isso nós vamos ver na Escola Superior de Guerra, no Golbery, no próprio Geisel, mas principalmente no Golbery. Mas o general Mourão é aquele oficial do quartel, né? Que tem pretensões a tutelar a República, que tem interesse em ocupar cargos de poder e vê na precipitação do golpe a chance de fazer isso. Ele faz isso em 1937, ele é um integralista, né? Ele é capitão em 1937, é ele que faz o Plano Cohen, que quando você pensa num golpe de Estado, eu já vou terminar, mas é só para fechar essa ideia. Quando você pensa no golpe de Estado, pensa na primeira fase, que é a conspiração. Nós vamos conspirar, tá? Contra como é que nós vamos derrubar um governo legalmente constituído e ocupar o poder. A segunda fase é como é que eu crio uma situação de instabilidade institucional de tal maneira que eu possa, eu golpista, né, que nós possamos ocupar o poder ilegalmente. Então, em 1937 foi o Plano Cohen, em que você teria uma insurreição
comunista no Brasil, na Armada. Em 64, é a quartelada, é a saída das tropas. E talvez no 8, a gente pensar, não sei se vocês vão concordar, no 8 de janeiro é o caos. Então, em todas essas três situações, você cria um contexto, isso é uma etapa do golpe de Estado, você cria um contexto para desestabilizar, entendeu? Você cria a situação de estabilidade, né, que é o que o Mourão fez. E ele não consegue o que ele quer, né? O Castelo Branco vai enquadrar. E aí ele faz uma declaração, quando ele se dá conta, né? Ele diz, eu em política sou uma vaca fardada.